para as informações. Antes de mais nada, galera, eu preciso fazer esse comentário. O Neymar, eu acabei de ler uma notícia, que o Neymar não vai jogar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porque ainda não se recuperou da lesão muscular, que inclusive o tirou dos jogos da seleção brasileira. E na ocasião, o Santos insistiu em dizer que era apenas um incômodo, uma fadiga muscular. Essa fadiga está tirando o jogador do gramado durante muito tempo, sabe por quê? Já completou um mês que ele não entra em campo e ele só vai jogar talvez pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ficar pelo menos 42 dias longe dos gramados. Até agora, o retorno do Neymar ao futebol brasileiro é um retorno melancólico. Ele jogou 6, 7 partidas seguidas pelo Santos. E daí, essas 7 partidas, eu tenho certeza que o Santos teria condições de vencer todas elas sem o Neymar. No jogo mais importante do Campeonato Paulista, que foi contra o Corinthians na semifinal, ele não estava à disposição. Não esteve à disposição da seleção brasileira. E eu estou falando isso aqui por quê? Porque crucificaram Jesus, o Jorge Jesus no caso, não o Jesus da Bíblia, pelo amor de Deus, crucificaram o Jesus após o Jesus dizer que o Neymar não tinha condições físicas de acompanhar o ritmo do Campeonato Árabe. E aí muita gente, depois de ele fazer 6, 7 jogos com a camisa do Santos, tá vendo, o Jesus é vaidoso, o Jesus não queria o Neymar no elenco. Gente, o Jesus ele pode ser tudo, menos vaidoso a esse ponto e menos burro. Como é que ele não vai querer o Neymar, gente? O Neymar jogando em alto nível é craque da bola. A questão é, o Neymar ainda quer jogar em alto nível? Eu hoje enxergo o Neymar como uma figura ilustre. Ele não é mais atleta de futebol, é uma celebridade. A vida dele é de celebridade. Repara só a quantos eventos ele foi aí nos últimos dias. É evento disso, é evento daquilo, é carnaval no Rio de Janeiro, sambódromo. Mas não, carnaval no Rio de Janeiro não atrapalha a recuperação. Claro que atrapalha, gente. Eu não sou médico, não preciso ser médico para dizer isso. É óbvio que atrapalha, o cara não dormiu bem, não se alimentou bem, é óbvio que vai atrapalhar na recuperação. E aí, os mesmos que falam isso são os mesmos que falam assim, olha, o Pedro tá voltando muito rápido, em 7 meses. Não! Tá voltando rápido porque ele se dedicou para isso. E isso não quer dizer que, após a volta do Pedro, ele não possa ter um problema físico, um problema muscular, que é normal em todos os atletas. Após um longo período longe dos gramados, é muita vontade de passar pano para o Neymar. E eu estou falando isso aqui porque eu fui xingado por vários torcedores do Flamengo, ou torcedores do Neymar, após eu dizer que o Flamengo não deveria contratar o Neymar, não tinha por que contratar o Neymar, quando criou-se aquele boato de que ele estaria voltando ao futebol brasileiro, que o Flamengo poderia ser uma possibilidade. Eu fui contra, e sou contra, sim, a contratação do Neymar. Não agrega em nada. Em nada, não agrega porque ele não quer, porque sem sombra de dúvidas ele é o último craque que aqui no Brasil a gente viu nascer aí nos últimos, 15 anos. O Neymar é o gol do Vasco. Eu estou fazendo esse vídeo aqui no momento do jogo do Vasco para soltar o vídeo na quinta-feira pela manhã, só para vocês verem. Nesse momento 3-1 Vasco da Gama. Vamos falar de Flamengo agora, porque eu já falei sobre o Neymar. Kleber dos Santos, treinador que estava no Sub-20 do Flamengo, aquele que iniciou o Campeonato Carioca pelo elenco profissional, muito criticado. Eu avisei a vocês que ele seria demitido após a chegada do Nuno Campos. Respeito quem tinha uma informação diferente, dizendo que ele ficaria no Flamengo, mas eu sempre soube que ele seria demitido, porque assim foi dito para mim o tempo todo. Inclusive, o Kleber dos Santos, ele ficou sabendo que o Nuno Campos seria contratado através do canal Vene Casagrande. Isso foi o que me relataram, porque ninguém havia comunicado ele. E aí, internamente, tentaram desmentir, falando, não sei de onde está saindo isso e tal. Hoje o Nuno Campos é treinador do Sub-20 e hoje o Kleber dos Santos está demitido porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando isso, e eu vou ler esse comunicado aqui. O técnico Kleber dos Santos não faz mais parte da comissão técnica das categorias de base do Flamengo. O clube agradece aos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do treinador. E por falar em nota oficial, o Flamengo emitiu uma importante nota oficial sobre esse duelo com o Vasco, que pode acontecer em São Januário. O Pedrinho, só para contextualizar, para quem não sabe, para a nossa audiência rotativa,
o presidente do Vasco da Gama disse que quer levar o jogo contra o Flamengo no dia 19 de abril, num sábado, 6h30 da noite, para São Januário, abre aspas, nem que seja com torcida única, fecha aspas. E aí, a gente já trouxe essa informação aqui no canal Vini Casagrande, nas outras redes sociais, lá no SBT, que o Flamengo não é contra jogar em São Januário. O Flamengo topa jogar e quer jogar em São Januário desde que o BEP, a Polícia Militar, garanta total segurança para os torcedores do Flamengo e também para a sua delegação e funcionários. E aí o tempo passou, continua essa repercussão, muitos dizendo que o Flamengo não quer jogar em São Januário. O Flamengo veio publicamente, através de uma nota oficial, dizer o seguinte: o Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa. O Flamengo entende que o BEP, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol do Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da nação rubro-negra é indispensável para que o espetáculo seja completo. Com outras linhas, o Flamengo joga em São Januário, porém é contra torcida única no futebol carioca, como a gente havia dito aqui para vocês. Para finalizar nosso vídeo, galera, o técnico rival do Flamengo nessa quinta-feira, o técnico do Deportivo Táchira, equipe da Venezuela, disse o seguinte em entrevista ao GE sobre o Flamengo: os rivais ficam vão à loucura, tá? Flamengo é um time que está estruturado, montou sua estrutura também para poder conquistar a Copa Libertadores. Estamos nos preparando para competir. O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul, então sabemos da qualidade dos seus jogadores e também do seu treinador. Fecha aspas para Edgar Pérez Greco, técnico do Deportivo Táchira, adversário do Flamengo nessa quinta, pela primeira rodada da Libertadores da América. Para finalizar mesmo, qual time do Flamengo você escalaria? Talvez durante o dia a gente consiga a apuração e poste aqui um vídeo. Então, não deixe de ativar a notificação, porque quando eu postar, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Valeu, galera! Partiu SBT! Fui!